e vai vendendo. Então a primeira proposta que chega tem que vender, porque tem que pagar boleto, tem que pagar um monte de coisa. Aí já saiu um papo aí, né, de um outro empréstimo que o São Paulo vai fazer de mais 50 milhões, que foi aprovado, porque aprovam tudo, tem que passar tudo, e assim vai. Eu lembro de um ano aí, Pri, que eu estava fazendo as contas, em um ano só o São Paulo pediu 12 empréstimos no banco. Você já pediu um empréstimo no banco? Você sabe como é que funciona Ô isso aí? Senna, só Diga. antes de passar para a Pri, rapidinho, só para poder dar uma embasada nesse desabafo, porque assim, você de repente pode analisar todo o contexto da venda. Pô, o Lucas Ferreira não estava rendendo, teve problema, né, teve uma queda de produção depois que subiu ao profissional, a troca da comissão técnica, estava na cara que não seria aproveitado. Diferente do Zubeldia, o Crespo não enxergava ele com a possibilidade de improvisado na ala direita. Tudo bem, entendo. O problema é vender ilusão ao torcedor. A partir do momento que o principal diretor de futebol ao lado do, né, o principal nome da diretoria ao lado do Casares vai numa entrevista, tudo bem que com a empolgação de um pós-título, mas vende ao torcedor a falsa ideia ou a ilusão de que a partir de agora ninguém mais compra barato, né? Bate no peito, agora ninguém mais compra barato. E de repente você vê o Alves sendo vendido pelo preço do zagueiro João Vitor do Vasco, o Ferreira sendo vendido pelo preço do Benedetti, que não deu 2 chutes na bola no profissional. Isso é vender ilusão ao torcedor. Cadê a promessa? Agora o torcedor tá cobrando. Cadê a promessa de que não venderia mais barato? Tudo que bate na porta do São Paulo vai e toma, tá bom. É esse valor que você tem para me oferecer, tudo bem. Esse valor é muito bem-vindo, toma. Então é basicamente isso. A venda da ilusão é o que mais me incomoda do que propriamente os valores que o São Paulo tem aceitado em negociações. Exato. E aí, Pri, é mais um que vai, né? Se a gente... Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. A gente pegar uma lista aqui, ó, vou puxar essa lista aqui que a produção preparou, Pri. Só em 2025, São Paulo não contratou para o brasileiro, mas só em 2025 tinha uma meta financeira de 155 milhões de reais e passou a meta, né, de 203. E ainda está vendendo, é porque está com o planejamento errado ou com a dívida muito maior do que está sendo divulgada, porque ainda está vendendo um monte de gente, né, Pri? Eu acho que é muito o contexto do clube quando a gente pega essa diferença do São Paulo para os outros, né, Senna? Todo mundo sabe que, cara, o São Paulo, ele é como se ele soltasse uma propaganda de saldão na TV no horário nobre, sabe? Então, assim, é claro que vai ser desse jeito, entendeu? É difícil esperar alguma coisa diferente. Você vai com o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras não tem que fazer nada, o Palmeiras fica quietinho ali fazendo seu trabalho e as pessoas vêm querendo contratar. Aí você que é presidente, sei lá, quem negocia lá no Palmeiras, você faz seu jogo duro, você tem sua moral, né? O seu time ganhou tudo aí nos últimos anos, como é que você vai vender barato? Você vai colocar os seus jogadores em outro patamar. Então, assim, eu entendo a frustração, mas eu também acho que, em questão de comparação, a fase do São Paulo é muito difícil e faz você passar por essas situações de ser visto no mercado como um time que, de fato, está desesperado e as pessoas não vão te dar muito dinheiro, não vão te oferecer muito dinheiro, porque sabem que o que elas te oferecerem, você vai aceitar. Eu já contei aqui a história uma vez e conto de novo. Eu não vou lembrar quem foi, gente. Era o Wendel, que quando a gente foi lá no CT de Cotia em janeiro fazer uma visita, eu falei com um integrante importante do São Paulo, da diretoria, sobre essa chegada dele, né? O São Paulo estava sofrendo muito para trazer o Wendel naquele momento. E aí essa pessoa me falou, Pri, os caras precisam de 1 milhão de euros, eles querem 1 milhão de euros e eu não tenho como pagar. E, tipo, 1 milhão, não sei se é dólar ou euro, tá? Desculpa. E o São Paulo não tinha, naquele momento, como usar esse dinheiro. Então, assim, o buraco financeiro ele é muito mais embaixo. Porque o São Paulo não tem dinheiro para nada. Para nada, nada, nada. Então, assim, cada mínimo milhão que entra no São Paulo é muito. Agora, o que eu acho, assim, eu evito ficar
eu evito massacrar muito a questão de valores, porque a grande realidade é que, nesse momento, a gente não sabe nada. A gente sabe o que falam pra gente, né? A gente sabe o que sai por aí. Eu acho que a gente vai saber, de fato, quando sair o balanço. Eu acho que quando sai o balanço é a hora que a gente pode, de fato, analisar se o negócio está funcionando mesmo. Porque, às vezes, os valores não são exatamente aqueles, às vezes a porcentagem não é exatamente aquela, é menos ou é mais, né? As coisas sempre vêm diferentes no balanço. A gente sabe muito bem disso. Então, assim, o que a gente espera é que, na hora que sair o balanço, a gente possa analisar que, pô, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Porque muitas vezes você ultrapassa o que você quer ver, a meta, né? Então, o São Paulo tinha a meta de 155, alcançou 213. Mas aí o São Paulo vai compensar esse valor em alguma outra coisa financeira, entendeu? Isso acontece muito no futebol. Esqueci o nome, essa manobra mesmo, para você conseguir atingir a sua ideia financeira ao longo de toda a temporada. Então, isso acontece muito, e aí acho que a gente vai conseguir observar melhor no balanço, porque é sempre nele que a gente consegue ter dimensão da realidade. Mas sabe qual que é o problema? É que, assim, o histórico, até do próprio São Paulo, deixa o torcedor muito, mas muito com o pé atrás, porque muitas vezes o São Paulo divulgou uma coisa e a coisa não era tão verdade, ou a coisa era outra. Por exemplo, vou citar 2 casos aqui. Galopo. Investidores vão comprar o Galopo com criptomoedas. Não teve nada disso. A gente não soube. O valor era outro. Não teve nada de criptomoeda que a gente viu. A gente não sabe quem era o investidor. Saiu do clube. Aí, por exemplo, o patrocínio da Master do São Paulo aí. 1 bilhão. 1 bilhão? 1 bilhão se ganhar o Mundial, se ganhar a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil, Paulista e todos os títulos. Senão, não era bem isso. Então, essa coisa de, veja bem, é tanto, mas não é tanto. Cara, isso deixa, a coisa da transparência, da falta de compliance. Você fica com o pé atrás. Então, você vê esses números, você fala, pô, a meta era tanto, beleza. Aí alcançou a meta, alcançou mais do que a meta. E continua vendendo pela primeira proposta que bate. Cara, qual é o cenário, então? Para mim, que sou leigo e tô de fora, como torcedor, a dívida é muito maior do que está sendo divulgada, é muito maior. O meu pensamento, né, de leigo, é que não é 1 bilhão, é muito mais do que 1 bilhão. Os caras estão dando aquela enfeitada para não ficar chocante para o mercado. Aí, você olha lá, 50 milhões de empréstimos, de novo, mais um empréstimo no banco, juros altíssimos, tal, não sei o quê. Aí você fala, porra, mas não tem o FDIC, tal do FDIC lá? Aí sai o pronunciamento de que, e sai naquelas também, porque ninguém vem a público falar, sai ali para um ou outro, né? Não, mas já era previsto, porque a gente pode pedir até 200 milhões de empréstimo. Mano, você já pediu um empréstimo no banco? Você sabe como é que funciona isso daí? Para pessoa física, que pede 1 ou 2 empréstimos, os juros são altíssimos. Imagina para quem já pediu 12 num ano, para quem pediu 15 no outro ano. Cara, você começa a ter que pagar juros muito mais altos, só que a pica fica para a próxima gestão, né? Porque você não tem responsabilização fiscal no CPF de ninguém. Então são vários pontos, né? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, a Superbet renovou recentemente seu contrato com o São Paulo até 2030, fazendo parte daquele projeto centenário. Um contrato que poderia chegar a 1 bilhão de reais, mas não vai, porque isso vai depender do São Paulo conquistar todos os títulos possíveis. Já perdeu o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, então não atingirá 1 bilhão de reais, beleza? Agora, a Superbet está fechando com o Flamengo, rapaziada, é isso mesmo. Eles serão a nova patrocinadora master do clube carioca. Segundo o Vene Casagrande, o Flamengo irá receber por ano da Superbet cerca de 200 milhões de reais. Obviamente que a torcida tricolor iria questionar tudo isso, fazer um certo barulho nas redes sociais. Mas, pensando por uma questão empresarial, com raciocínio, né? Um raciocínio lógico, faz total sentido eles receberem mais do que a gente, né, nação? Não tem muito pra onde correr. O São Paulo e continuará gigantesco. Mas o Flamengo tem maior torcida e quer queira ou não, a repercussão lá é maior.
Em termos de mídia, os caras estão à frente, não tem jeito, infelizmente, isso é a realidade, rapaziada, tem que aceitar. Em contrapartida, o São Paulo tem no contrato com a Superbet um reajuste previsto. Esse mecanismo foi criado justamente para não defasar os valores atuais em relação aos rivais. A cláusula passa a valer a partir de 2027 apenas. O aumento corresponderá a 91,3% da média entre o valor correspondente a 85% do patrocínio do Flamengo, 95% do patrocínio do Corinthians e 100% do patrocínio do Palmeiras. A informação e esses detalhes estão no blog do São Paulo, do Alexandre Zanqueta. Na prática, o São Paulo passará a receber, a partir de 2027, com o reajuste, 123 milhões de reais mínimos. Sem o reajuste, o tricolor só chegaria nesse valor em 2030 e nem bateria por completo, tá? Em 2027, estava previsto o São Paulo receber 105 milhões de reais da patrocinadora a Superbet, né, valor fixo. Em 2030, o tricolor receberia cerca de 120 milhões de reais, redondos. Mas com a ida da Superbet ao Flamengo e o reajuste automático, o São Paulo passa a receber, já em 2027, 123 milhões de reais. E aí? O que você achou desse reajuste e da ida da Superbet ao Flamengo? Comente aqui abaixo a sua opinião. O São Paulo segue no mercado em busca de mais reforços, todo mundo já sabe. Vários jogadores já foram especulados aqui no tricolor, como de praxe em meses de janela de transferência aberta. Para a zaga, o São Paulo fechou a contratação de Rafael Tolói, que foi anunciado ontem oficialmente, como eu acabei de mencionar aqui neste vídeo, né? O anúncio foi bem bonito, inclusive. Só que, antes de o São Paulo fechar com o Tolói, outro zagueiro foi especulado. Eu já falei aqui sobre Zuma e também do Gustavo Medina, que realmente o clube do Morumbi teve contatos em alguma espécie ali de... Por exemplo, o Medina, o São Paulo foi forte, estava interessado. O Zuma foi oferecido, o São Paulo conversou, mas não gostou dos valores e tal, e deixou quieto. Outro nome especulado, a bola da vez, foi Nico Hernandes, que estava no Banfield anteriormente, né? Rumores surgiram nos últimos dias de que o São Paulo estava interessado na contratação de Nico. Aliás, o Nico está sem clube neste momento, não renovou com o Banfield e pode assinar de graça com qualquer clube. Ele quer zagueiro, canhoto e pode jogar também como lateral esquerdo. Atualmente está com 27 anos. Viria a custo zero ao São Paulo, pois está livre no mercado. Nico também teve passagens pelo Internacional e Atlético Paranaense aqui no futebol brasileiro. Bom, o nome foi especulado no clube do Morumbi, mas a diretoria tricolor negou qualquer tipo de interesse em Nico Hernandes. O foco é na chegada de Rafael Tolói para a zaga e agora Mailton para a lateral direita, já que o Tolói já foi anunciado, agora o foco é a lateral direita e Mailton é um dos alvos. Eu realmente não sei de onde surgiu a especulação, mas posso cravar para vocês ali com toda certeza, tranquilamente, que não há nenhum interesse do São Paulo na contratação de Nico Hernandes, na verdade, né? Ao menos até esse momento a diretoria não fez nenhum movimento por ele, nem por uma negociação. Você conhecia o Nico Hernandes? Aceitaria no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Vamos começar falando aí, temos alguns assuntos para a gente trocar uma ideia. Então, para matar a ansiedade do pessoal, só para vocês saberem, o Mailton, como é que está a situação? Eu escrevi ontem, eu sei que está saindo toda hora algum tipo de informação diferente do Mailton com relação a alguma coisa. Então, assim, primeira coisa que eu vou falar para vocês, calma, o São Paulo já está há pelo menos 2 semanas e meia falando com o Mailton, tentando a contratação do Mailton. O São Paulo estava com 2, 3 frentes abertas. O do Mailton, até a última semana, o Metalist tinha recusado a proposta do São Paulo, falou para o São Paulo ir para a FIFA se quisesse receber o dinheiro, que brigasse pelo transfer ban, que lá eles iam tentar recurso, blá blá blá, assim, estavam intransigentes. Não estava funcionando. E nisso o Mailton estava acompanhando o mercado aí junto com o seu staff. O que aconteceu nesse meio tempo que mudou a situação? Outros clubes brasileiros entravam no negócio e começaram a consultar o Mailton junto ao Metalist da Ucrânia. Então o que o Metalist queria fazer? Vender o Mailton, ganhar o dinheiro e aí pagar o São Paulo com o dinheiro da sobra e ficar com lucro. Qual a proposta do São Paulo? Pega o Mailton com empréstimo com opção de compra com metas, que é essa proposta que a gente vem fazendo aí, que a gente já vem fazendo aí faz tempo, com vários jogadores, Marcos Antônio, Juan Tressoldi, Tapia, vários outros que a gente fez aí. E aí, se tiver as metas batidas, o São Paulo seria obrigado a comprar.
E aí o Metalist teria como garantia, caso o São Paulo fosse comprar o Mailton, o valor da dívida que o próprio Metalist já tem com o São Paulo, que são lá os quase 5 milhões de reais, 4 milhões de reais, acho que dá. 4 milhões deve dar. A gente está falando de 620 mil euros. Vamos fazer a conta aqui? Fazer a cotação real aqui para vocês? A gente já faz aqui. 6,32 hoje nesse minuto, né? Porque isso aqui vai mudando o tempo todo. Então, 6,32, 620 mil, nós estamos falando de 3.916.062. Então, mais ou menos 4 milhões de reais, 620 mil euros, caso o São Paulo conseguisse, o Mailton batesse as metas e o São Paulo fosse obrigado a comprar depois de um ano o contrato com ele, até metade do ano que vem. Aí o São Paulo se programaria para isso e o Metalist teria como garantia esses valores passados. Essa foi a proposta de forma de pagamento que o São Paulo fez para o staff, para o Metalist, e o Metalist disse não, porque o Metalist estava contando com propostas brasileiras no cash e também falou para o São Paulo, eu quero dinheiro na mão. Agora, ele não quer vincular empréstimo com opção de compra futura. Isso eu já tinha contado para vocês em live aqui, isso não é novidade. A diferença, o que mudou? O Mailton e o staff dele se posicionaram junto ao Metalist, que é o clube detentor dos direitos dele, informando que ele tem interesse em jogar no São Paulo. Ou seja, é o jogador, mais uma vez, entrando no circuito, o jogador ele ajudando e participando do processo de negociação e auxiliando o São Paulo nessa liberação, vamos chamar assim, que o São Paulo hoje tenta conseguir com o Metalist. Então, com esta mudança de postura do atleta, com essa movimentação do jogador e seu staff, depois o São Paulo, obviamente, já ter acertado condições de remuneração, tempo de contrato, caso ele vingue no São Paulo depois, já tem lá uns combinados com eles, tem todos aqueles acertos, e no ajuste, o jogador e o staff falaram assim, beleza, mesmo que cheguem propostas de outros clubes brasileiros, eu quero jogar no São Paulo, eu tenho interesse de estar jogando no São Paulo neste ano. E por que esse interesse todo? O Mailton ouviu dos dirigentes do São Paulo que o esquema está todo montado para ele. Ele é um jogador agressivo, ele é um jogador que joga no flanco do campo, atuando de forma bem intensa, agride muito aquela lateral do campo e o que a gente tem aí de recurso no final das contas? Um jogador que praticamente funciona como um ponta, quase como um atacante. Zanqueta, mas se ele ataca muito, não era melhor a gente usar um ponta nosso? Cara, o técnico é o Crespo. Eu posso aqui entrar em mérito com vocês, de opinião, de discussão, o que eu acho, o que eu deixo de achar, mas o fato que é concreto, tá? Que é concreto é que o São Paulo, com o Crespo, entende que eles querem um jogador nesse formato. E aí o técnico é ele, a gente pode achar o que quiser. Ah, mas o Mike não tá bom? Vou voltar a repetir, o Mike é um jogador mais de marcação, é um jogador de cruzamento, ele não é um jogador de linha de fundo, de tanta agressividade. O Mailton, pra vocês terem uma ideia, tem 6 gols e 3 assistências no campeonato da Série B. Mas é Série B. Cara, é Série B, mas a gente sabe que a Série B hoje em dia tá com um nível decente, pelo menos. O cara é um jogador que tem uma agressividade no flanco e é isso que o Crespo quer. Vai trabalhar no sistema de 3 zagueiros, é onde ele se destaca hoje na Chapecoense. É um jogador que está fazendo de tudo para conseguir vir jogar no São Paulo. E o São Paulo tem essa carta na manga, esse trunfo de conseguir essa negociação junto ao Metalist por conta desse valor. Caso o Metalist não aceite, o São Paulo vai provavelmente entrar com um recurso na FIFA pedindo um transfer ban, alguma coisa do gênero, forçando aí o Metalist a pagar o São Paulo. Só que, obviamente, se acontecer isso, você começa a perder as relações com o clube. Então, muita gente fala assim, processa logo, né? Aquele radicalismo que a galera gosta de saber. Nem sempre é assim. Se você já entrar nessa, chutando o peito do cara e metendo o pé na porta, você sabe que, no final das contas, você vai acabar perdendo muito mais do que ganhando. Então, é muito melhor resolver na negociação, na conversa, do que você resolver desse outro jeito. Mailton já era um jogador aí que muita gente aqui no chat já falava há muito tempo sobre ele, vamos ser honestos sobre isso, muita gente já conversava. Em que pé está a situação hoje? O jogador e o São Paulo já tem um alinhamento com o seu staff,
o jogador já se posicionou junto ao seu clube, dizendo que quer vir jogar no São Paulo, e isso, obviamente, aproximou muito a situação e melhorou muito o cenário de negociação do São Paulo. Então, hoje, o São Paulo só tem essa questão de liberação com o Metalist, e se o Metalist der ok para o São Paulo, o Mailton, inclusive, já pode estar no São Paulo aí, logo na sequência, jogando com a gente, que vai ser um bom reforço no meu ponto de vista, porque todos os jogos que eu vi dele achei interessantes. É um craque. Vi muita gente falando assim, porra, ele parece o Cicinho no auge. Sei que eu vi cada gente falando alguma coisa. Calma. Não dá também para chegar e também já começar a querer comparar ele com um cara que foi campeão mundial, campeão da Libertadores, jogou no Real Madrid, fez história, foi campeão com a seleção brasileira. Gente, menos. A gente já está falando de ter um bom lateral com características agressivas ofensivas. Ele, como lateral na linha de 4, ele é bem abaixo, na minha opinião. Mas como ala, nesses tipos de jogo do Crespo, ele vai agregar bastante. Ele tem uma característica parecida com a do Carabali, que a gente já citou aqui, que o São Paulo tentou também. O Barcelona de Guayaquil não quis entrar em negociação com o São Paulo, a não ser que fosse paga. Ele tem uma característica bem ofensiva, a diferença é que o Mailton me parece um jogador mais técnico. É um jogador mais agudo do ponto de vista de atacar mais, chutar melhor para gol, dar mais assistência. O Carabali, ele tinha um perfil mais força. Ele era muito forte apoiando, marcava muito, corre muito, mas é aquela história, tem menos recurso técnico com a bola. Os dois têm características interessantes, os dois têm perspectivas boas para o São Paulo, mas me parece que o Mailton é uma opção decente, digna, dentro da realidade financeira que temos e dentro de um artifício, que é a questão da dívida. Que o Metalist tem com o São Paulo, o São Paulo pode entrar com esse recurso. O Metalist, ele pediu dinheiro no começo, o São Paulo continuou insistindo, aí fez essa proposta de empréstimo com opção de compra, colocando, eles pediram dinheiro de novo, aí o São Paulo deu uma ameaçadinha a mais, falou com o jogador, acertou com o jogador, e o jogador agora está forçando a barra também com o Metalist, querendo vir para o São Paulo, e aí eles estão estudando que tipo de meta fazem, porque sim, se o jogador realmente tiver a perspectiva de jogar o que ele está jogando e virar titular do São Paulo, é meio que fato que ele vai bater as metas e o São Paulo vai conseguir comprar o jogador no final das contas. Muita gente elogiando aqui no chat. Muita gente aqui elogiando bastante a contratação dele, caso feche, né? O São Paulo está aí em vias de fato, está esperando essa resposta do Metalist, que está fazendo um puta jogo duro. O Marcos falando, o Carabali, eles se assemelham? Sim. A diferença é que o Mailton, ele é um jogador mais rápido, vamos chamar assim, e de conclusão maior, ele finaliza melhor e tem o melhor passe final, vai no último terço. O Mailton é mais atacante, vamos chamar assim. E o Carabali, ele é um jogador mais de vigor. Ele corre muito com a bola, chega muito na linha de fundo, mas quando chega ali ele não faz gol, ele não tem um passe tão apurado, mas ele tem muito mais recurso físico, de correria, pulmão, etc., do que o Mailton. São jogadores parecidos, mas o Mailton é muito mais efetivo no campo de ataque, comparado com o Carabali, que compensa em outras coisas e tem outros. O Carabali faz lateral direito, faz lateral esquerda, era ponta. O Mailton também já jogou de ponta, para quem está perguntando, ele também já fez isso. Fala, nação! A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil.